Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Desta vez eu vou falar do mestre maçom. Pessoal, antes de mais nada, antes de começar aqui esse vídeo, fazendo a resenha aqui de mais um livro desses vários que eu leio, eu gostaria de explicar o seguinte. No site www.ajashop.com.br está à venda todos os exemplares, livros usados, é lógico, que eu faço a resenha aqui. Ok? Se vocês estiverem interessados, então, em comprar os livros dos vídeos passados que eu já fiz resenha e deste livro agora, vocês vão em www.ajashop.com.br e podem adquirir ao preço simbólico, né? Um preço bem simbólico, bem tranquilo. Por quê? Porque como eu compro livros, a venda desses livros como livro usado me vai recapitalizar para comprar outros livros para continuar fazendo resenhas de livros para vocês. www.ajashop.com.br. Vão lá que tem outras coisinhas para comprar também e tal. Eu vou falar hoje do livro chamado O Mestre Maçom, de um autor chamado Chico Trolha. É claro que esse aqui é um pseudônimo. O nome dele, na realidade, é Francisco de Assis Carvalho. Ele é um escritor maçom muito conhecido e tido como um dos melhores escritores maçons da atualidade, inclusive eu o considero assim. Portanto, esse livro aqui, ele fala do grau do mestre maçom. Mas como ele é um livro, né, qualquer pessoa pode acessar esse livro, pode ler esse livro, sem o menor problema. O que esse livro conta? A história da maçonaria, e tira dessa história da maçonaria diversos mitos que são muito utilizados principalmente para pessoas que detratam a maçonaria. Ele fala, por exemplo, da lenda de Hiram Abif. Hiram Abif está lá em Crônicas, na Bíblia, como um operário do Templo de Salomão. Dentro da maçonaria, esse personagem, Hiram Abif, ele é considerado como sendo o construtor, o arquiteto que construiu o Templo de Salomão. Então notem o seguinte, gente, todo o início da maçonaria, ninguém sabe de onde veio. Muita gente faz especulações das mais loucas até as mais plausíveis. Muita gente diz, por exemplo, a maçonaria veio do Egito. Não veio do Egito. A maçonaria é isso, a maçonaria veio daquilo, a maçonaria tem... Não existe nenhuma prova de que maçonaria veio do Egito. O que existe de prova concreta é a maçonaria começou das sociedades, das guildas de pedreiros, construtores de catedrais na Idade Média. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma sociedade de pedreiros, considerados espécies de sindicatos, onde esses pedreiros detinham o domínio da arte da construção, que era uma arte que muito pouca gente sabia, e para que as pessoas pudessem conhecer essa arte, elas tinham que entrar nessas guildas, serem iniciadas e passarem aí uma série de iniciações para que então essa pessoa fosse admitida nessa guilda de pedreiros, e à medida que ela fosse admitida nessa guilda de pedreiros, ela ia sabendo dos segredos da arte da construção. De dentro aí dessa guilda existiam hierarquias. Por exemplo, quem entrava, lógico, ele era considerado um aprendiz. Depois, com o tempo, depois dele ter aprendido bastante a profissão, ele ia para um grau chamado companheiro, ou seja, ele era uma espécie de pedreiro pleno. Entendam o seguinte, gente, maçom em francês é pedreiro. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, falam-se mason. Mason é a mesma coisa que pedreiro. Depois de um determinado tempo, a maçonaria começou a admitir no seu seio não maçons. Por quê? Porque a maçonaria precisava de organizar, né, a sua casa, precisava de pessoas que não só conhecessem o ofício de pedreiro, mas administradores, pessoas, contadores,
clérigos. Sim, gente, clérigos foram admitidos dentro da maçonaria, principalmente no ponto de vista de ritual. Toda a ritualística maçônica primitiva, ela foi sim feita por clérigos. Segundo, é claro, o nosso livro aqui, que se baseia, gente, numa bibliografia muito sólida, com documentos de uma loja de pesquisas inglesa chamada Quattuor Coronati, que hoje é considerada uma das lojas de pesquisa que tem maior número de documentos e provas. Ela é considerada, assim, uma loja de pesquisas mais importante dentro aí do mundo maçônico. Tudo que é escrito nesse livro é baseado nos documentos da loja Quattuor Coronati, em que ele conta toda a origem da maçonaria provável, ou seja, toda a origem de maçonaria que tem documentos falando da origem. Não é especulação. Eu acho que a maçonaria veio do Egito. Não tem eu acho. O livro não tem eu acho, o livro tem documentos. Ele fala em cima de provas documentais, não tem achismo. Ele tem uma bibliografia muito rica, segundo os documentos da loja Quattuor Coronati, e também de outros autores muito importantes aqui dentro da maçonaria. Por quê? Porque a maçonaria, gente, ela é um emaranhado de lendas. À medida que a maçonaria surgiu, ela passou daquela coisa de operativa para especulativa, ou seja, aceitar membros não pedreiros. Começou a entrar muito conhecimento, digamos assim, espúrio ao ofício de pedreiro. E dentro desse conhecimento espúrio de pedreiro, começou a entrar o quê? O clérigo, que dentro do ritual maçônico colocou, por exemplo, a Bíblia, né, em cima da mesa, no caso do rito escocês antigo aceito. Houveram também diversos autores esotéricos que colocaram dentro do ritual maçônico muito elemento esotérico que não existia na maçonaria regular, na maçonaria operativa. Então entendam o seguinte, a origem da maçonaria não foi esotérica. O viés esotérico de alguns ritos e de alguns graus foram colocados por autores de livros que tinham um viés esotérico que vieram depois. Então a maçonaria ela foi absorvendo ideias de seus membros à medida que o tempo foi passando. É muito importante que a gente estabeleça esse quesito, gente. A maçonaria ela não é esotérica. Ela foi trazendo não todos, algum viés esotérico dentro dos seus rituais. A maçonaria não é 100% esotérica, não tem ocultismo 100%. Muita gente está ficando, poxa vida, Ailton, não é então? Não é, gente. Ela não teve esse início esotérico. Tá? Isso tudo vocês podem ler nesse livro, que é um livro muito bom. É importante que a gente saiba que também a maçonaria teve o seu período de tradição oral. Assim como a Bíblia também teve seu período de tradição oral. A gente sabe que antes de 586 a.C., o Torá era transmitido oralmente. Após a entrada de Nabucodonosor dentro de Israel e que expulsou os judeus para a Babilônia, aí sim o Torá foi escrito com influência, é claro, das lendas babilônicas. Se nós olharmos, por exemplo, Noé, próprio Abraão, e lermos as lendas babilônicas, a gente vai ver que muita coisa do Antigo Testamento foi retirado, foi puxado da lenda babilônica. Por quê? Porque os judeus estavam na Babilônia, vivendo o dia a dia da Babilônia e escrevendo o Torá, que veio de tradição oral. Então, note o seguinte, é claro, né, é muito difícil que essa influência desse meio judeus dentro da Babilônia não venha também influenciar a escritura do próprio Torá, que claro que veio ser a base da Bíblia que nós temos hoje. Por exemplo, Gilgamesh. Gilgamesh, que foi o grande influenciador do Antigo Testamento, ele foi o rei de Uruk, de 2750 até 2700 a.C.
ele foi um grande construtor e, segundo a lenda, ele foi, olha que coisa interessante, 2/3 divino e 1/3 humano. Então tem todo um épico de Gilgamesh. Dentro desse épico de Gilgamesh, que a gente pode considerar o épico de Gilgamesh como a primeira epopeia da humanidade. Olha que coisa interessante. Então, os fatos da Bíblia, baseados nos livros babilônicos e sumérios, que a gente pode colocar assim, foi a criação do universo, a criação do homem, o paraíso, o dilúvio, Caim e Abel, a Torre de Babel, o Deus pessoal, a lei, a ética, a morte, a retribuição divina, catástrofes, pragas, sofrimento, submissão ao Deus, os infernos, a origem de Abraão em Ur, na Suméria. Isso tudo, gente, todas essas partes da Bíblia foram todas originadas, todas tiradas do épico de Gilgamesh. Tá? É muito importante, o livro cita inclusive fontes para se pesquisar do épico de Gilgamesh para a gente ver que realmente houve origens nesse sentido. Muita coisa também fala-se de Tubal-Caim. Eu vejo que muita gente me pergunta nas lives, quando eu fazia live, quem é Tubal-Caim? Qual era a lenda de Tubal-Caim? Qual é a existência de Tubal-Caim? Tubal-Caim, gente, está lá na Bíblia e tem lá, né? Tubal-Caim, por exemplo, foi um dos filhos de Lameque. Segundo a própria Bíblia, Noé também foi filho de Lameque. E Tubal-Caim, se nós notarmos alguma coisa nas lendas gregas, a gente pegar aqui Hefaístos, o próprio Vulcano, que era o deus dos metais, Tubal-Caim, ele foi exatamente o deus dos metais, a entidade representativa da profissão de ferreiro, da profissão de metal. Tubal-Caim, se nós olharmos em diversos lugares da Bíblia, a gente vai ver Tubal-Caim, ele foi o grande, digamos assim, pai de Irã-Abif, que foi considerado dentro da Bíblia o artesão do metal. E que para as lendas maçônicas ele foi o arquiteto, o construtor do Templo de Salomão. Então notem, gente, que as lendas maçônicas se misturam com as lendas bíblicas, se misturam com as lendas gregas, com lendas babilônicas. Por quê? Porque a maçonaria foi sofrendo essas influências com o passar do tempo. Você quer ver uma coisa interessante que o livro diz, e eu concordo? Os templários se imiscuíram na maçonaria. Não existe nenhuma documentação ligando o templário à maçonaria. O que pode ter acontecido é templários entrado na maçonaria e trazido para dentro da maçonaria alguma coisa dos seus rituais. E uma outra briga muito grande é a briga dos templos de Salomão. Muitos autores dizem que só existiram 2 templos de Salomão. O templo normal, construído por Salomão 480 anos depois que os judeus saíram do Egito. Depois da destruição por Nabucodonosor, só foi construído um outro templo por Herodes. Existem alguns outros autores que dizem que existiu um segundo templo nesse meio tempo, ou seja, houve o templo construído por Salomão, depois houve um segundo templo construído por Zorobabel, ou seja, que ele voltou da Babilônia, do exílio da Babilônia, reconstruiu o templo. E esse templo foi então até a época de Herodes, que então Herodes deu uma aperfeiçoada no templo. Bom, são 2 versões muito controversas, mas que esse livro também toca. Então é um livro, se a gente começar a falar de maçonaria, a gente entra na história, a gente entra nas lendas, a gente entra até no próprio ocultismo em si. Por isso que é um excelente livro, está à venda lá no www.ajashop.com, tem outros livros lá à venda que eu já fiz a resenha aqui. Vão lá, comprem, me ajudem a comprar mais livros para fazer mais resenhas para vocês, tá? E quem começou, qual é aquela pessoa, o primeiro cara que começou a dar esse sentido esotérico, esse sentido oculto, sentido até quase que religioso dentro da maçonaria? O livro dá nome aos bois. Foi um camarada chamado William Preston, em 1772, que começou a dar
a maçonaria o viés, então, esotérico, o viés religioso. Tem uma frase que ele coloca no livro dele que eu acho muito bacana e define muito bem a maçonaria. A maçonaria não é um conto, não é uma lenda. Ela é um fato histórico, originária de uma antiga organização social, um primitivo sindicato de trabalhadores da construção civil, uma sociedade de pedreiros. Essa é a definição do autor para a maçonaria, a qual eu concordo. Diferente, por exemplo, da carbonária. A carbonária, que muita gente confunde com a maçonaria, carbonária é outra coisa. A carbonária, ela teve, claro, influência maçônica porque existiam maçons dentro da carbonária. Então a carbonária surgiu como uma associação de carvoeiros em Hanover, no final do século XV, que faziam suas reuniões na floresta. Era uma sociedade justiceira e as provas para a entrada na ordem eram reais. Eram provas reais, não eram provas simbólicas. Então foi uma ordem que realmente assassinava pessoas, principalmente aqueles que traíam a loja. Bom, eu não vou falar mais do livro, gente, senão vocês não vão ler o livro. Então é um livro muito interessante, o livro chama-se O Mestre Maçom, cujo autor é Chico Trolha, é um livro muito importante, desmistifica a maçonaria, inclusive para os próprios maçons. No próximo vídeo eu vou falar de um livro muito interessante também, que é um livro chamado Mistérios da História. O que a história não conta pra gente? O que realmente aconteceu que muita gente esconde? Alain Decaux vai falar isso no seu livro Mistérios da História, que eu vou falar no próximo vídeo. Ok, pessoal? Vida longa e próspera, Ailton Alt.